amém? E eu estou sabendo que esse ano é o ano da comunhão, então eu também queria falar sobre comunhão. Talvez você já está assim, comunhão de novo, mas comunhão é a palavra desse ano. E eu quero falar sobre receber a herança da comunhão. E andar em comunhão, eu gosto muito de gente. Eu gosto de sempre estar no meio da galera, no meio do fervo. Mas eu também gosto muito de estar só eu. E teve umas fases assim que eu estava assim, nossa, eu estou ficando velha. E estou ficando bem velha mesmo, gente. Eu estou trabalhando só com jovem lá na Tailândia e eu vou contar isso. Me expor, né? Mas esses dias eu estava jogando um jogo com os meninos lá na Tailândia. E aí uma menina olhou, e ela nem é tão mais nova assim que eu, olhou para mim e falou assim, nossa, até que para a tua idade a tua pele está bem boa. Então, eu sei que eu estou ficando velha. E aí eu gosto desse negócio de estar só eu. Só que eu tenho aprendido muito o quão necessário é andar em comunhão. E falando sobre nós como igreja e a comunhão na igreja, eu sei que nenhum de nós jamais pensa em ser aquela pessoa que um dia vai romper um relacionamento. Nenhum de nós pensa que um dia isso vai acontecer, tipo, eu vou romper com alguém, eu vou romper um relacionamento. Muito pelo contrário, a gente sempre pensa, eu vou fazer o meu melhor para esse relacionamento dar certo. E isso porque nós temos um coração que é assim perante Deus. Não é verdade? A gente realmente quer que as coisas deem certo, que as coisas fluam. Mas uma coisa que eu tenho aprendido nesse tempo de relacionamento com Deus e com o próximo é que na maioria das vezes em que algo está errado no meu coração, que alguma coisinha entra no meu coração, não manifesta primeiro no meu relacionamento com Deus. Eu estou ali tendo meu momento de louvor, de adoração, mas manifesta muito no meu relacionamento com o próximo. E muitas vezes porque eu penso que entre eu e Deus está tudo bem, eu assumo que todo o resto está bem, que tudo o resto está ok. Mas às vezes, quando o nosso coração não está bem resolvido, é facinho da gente deixar com que a nossa comunhão se rompa por entendermos errado coisas que os outros possam falar ou algumas coisas que realmente talvez não nos ofenderiam se o nosso coração estivesse firmado. E eu quero fazer uma dinâmica agora para falar sobre a bênção que Deus tem para transferir para nós, sobre comunhão, e que muitas vezes a gente entende um pouco errado. Pastor Jorge, você me ajuda? Você vai ser tipo o Silvio Santos, assim, ó. Pega e dá um dinheiro para quem você quiser, uma nota que você quiser, o tanto que você quiser, pode sair distribuindo, assim. Pode sair distribuindo dinheiro. Quem quer dinheiro? Eu tenho a impressão que o lado direito aqui está sendo beneficiado, sabe, gente? Vai que ele está guardando as notas maiores para esse lado, né? A gente não sabe. Pastor, quero que você continue distribuindo aí para os lados que não deu. Continua distribuindo. O que aconteceu? Acabou? Acabou o dinheiro. Então, às vezes a gente tem esse mesmo entendimento em relação aos recursos que Deus tem para nós, as bênçãos que Deus tem para nós. O pastor Jorge teve que parar porque acabou o nosso recurso. Mas com as bênçãos de Deus, elas são ilimitadas. Não existe limite para as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele sempre quer derramar sobre nós, sempre mais e mais.
E quando Deus começou toda a história com Abraão, eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 12, os versículos 1 a 3. Quando Deus começou o chamado com Abraão e a bênção que ele deu para Abraão, a promessa que ele deu para Abraão, qual foi? Vamos ler aqui. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Aqui Deus estava falando que a bênção que Deus tinha para Abraão, versículo 2 é claro, farei de você uma grande nação. Não era uma questão do seu rebanho, das suas ovelhas. E sabe, não foi todo o povo de Israel que recebeu uma ovelha ou uma cabra de Abraão. Os filhos dele, sim, receberam essa parte da herança. Mas a bênção de Deus, a promessa de Deus de fazer dele uma grande nação, é a promessa que Deus tem para cada um de nós. De fazer de nós uma grande nação. Um só povo, uma noiva, uma igreja, a qual ele vai vir para resgatar, para levar para morar com ele. Então, assim, quando se fala sobre os recursos, terrenos, os nossos recursos são limitados. Mas a bênção de Deus, de que vivamos em comunhão, e que isso vai nos levar à plenitude da vontade de Deus, porque nós servimos a um Deus triuno, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que sempre quis a comunhão, um Deus que, sendo comunhão, nos formou. E lá em Gênesis diz que o Espírito Santo pairava sobre a terra e ele diz: façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Deus nos criou a sua imagem e semelhança com o propósito de sermos um só com ele. E sabe, diferente dessa herança terrena, nós não precisamos esperar para que a gente possa receber isso. E às vezes aqui na igreja, falar sobre o nosso corpo assim, em Cristo. Todos nós temos o chamado de vivermos em comunhão, pastorearmos um ao outro, cuidarmos um do outro. Mas às vezes a gente pensa assim: não, eu vou ter que esperar, o pastor Jorge passar o bastão para mim, porque na verdade no Antigo Testamento foi assim. Moisés levou todo o povo. O dia que Moisés morreu, aí Josué veio, apareceu para guiar o povo. E às vezes você está aqui na igreja e pensa assim: nossa, quando será que Jorge e a Tati vão ser arrebatados no carro de carruagem de glória para eu poder fazer alguma coisa, assumir algum ministério ou coisa assim. Mas ainda que seja lá daqui uns 200 anos que o Senhor vem e leva eles na carruagem de fogo, nós não precisamos esperar para que isso venha para nós, para que a gente se mova para fazer alguma coisa, andar em comunhão, viver em comunhão, cuidar uns dos outros. Então nós fomos criados para isso. E um dos versículos que mais me move assim, é a oração que Jesus fez, que está lá no Evangelho de João. Se você quiser abrir comigo também, João 17, o versículo 21. E me move muito que Jesus, sabendo que estava prestes a morrer por nós, a derramar o sangue na cruz, ele ainda fez aquela oração. E fazendo essa oração, ele disse: e peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orava por mim e por você. E ele orava para que sejamos um, para que nós possamos realmente andarmos em comunidade, em comunhão. E eu separei aqui, já
Afinal, né, gente, não dá para vocês assim reclamar, porque não é todo ano que eu estou aqui falando, então vocês vão ter que ouvir que eu separei 52 versículos para ler para vocês, mas assim, vou ler rapidão. Só do Novo Testamento, só para dizer assim, nossa, a Denise não usa muito versículo, hoje eu vou usar. Para falar que desses, eu achei assim, não são todos, mas só alguns 52 versículos aonde falam sobre o termo uns aos outros. E eu quero ler aqui bem rápido, se você quiser depois eu te passo uma colinha. E em Marcos 9,50 diz assim: vivam em paz uns com os outros. João 13,14, lavem os pés uns dos outros. João 13,34, João 13,35, João 15,12, João 15,17 dizem: amem uns aos outros. Amem uns aos outros, claro, João sempre o discípulo do amor, né? Romanos 12,10 diz: amem e respeitem uns aos outros. Romanos 12,16 diz: cuidem uns dos outros. Romanos 13,8, amem uns aos outros. Romanos 14,13, não critiquem ou parem de criticar uns aos outros. Romanos 15,7, aceitem uns aos outros. Romanos 15,14, aconselhem uns aos outros. 1 Pedro 4,8, amem sinceramente uns aos outros. Romanos 16,16, cumprimentem com um beijo de irmão uns aos outros. 1 Pedro 4,9, hospedem uns aos outros sem reclamar. Eu acho interessante que fala sem reclamar. A princípio, aliás, gente, essa semana eu estou procurando casa para posar. 1 Coríntios 11:33, esperem uns pelos outros. 1 Pedro 4:10, usem o seu dom para o bem uns dos outros. 1 Coríntios 16:20, cumprimentem uns aos outros. 1 Pedro 5:5, prestem serviços uns aos outros. 2 Coríntios 13:12, cumprimentem uns aos outros. 1 Pedro 5:14 também diz: cumprimentem com um beijo santo uns aos outros. Gálatas 5:13, sirvam uns aos outros. 1 João 3:11, amem uns aos outros. 1 João 3:23, amemos uns aos outros. 1 João 4:7, amemos uns aos outros. Gálatas 5:26, não provoquem nem tenham inveja uns dos outros. Gálatas 6:2, ajudem uns aos outros. 1 João 4:11, amem uns aos outros. Efésios 4:2, suportem uns aos outros. 1 João 4:12, se amarmos uns aos outros. E 2 João 5, amemos uns aos outros. Efésios 4:32, sejam bons e atenciosos uns com os outros. 1 Pedro 3:8, amem uns aos outros. Efésios 4:32, perdoem uns aos outros. Filipenses 2:3, considerem os outros superiores a si mesmos. Efésios 5:19, animem uns aos outros. Colossenses 3:9, não mintam uns para os outros. Colossenses 3:13, não fiquem irritados uns com os outros. E também diz, perdoem uns aos outros. Colossenses 3:16, ensinem e instruam uns aos outros. 1 Tessalonicenses 3:12, que o amor cresça uns pelos outros. 1 Tessalonicenses 4:9, amem uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:18, encorajem uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11, animem e ajudem uns aos outros. Hebreus 3:13, animem uns aos outros. Hebreus 10:24, pensem uns nos outros a fim de ajudar a ter mais amor e a fazerem o bem. Hebreus 10:25, animem uns aos outros. Tiago 4:11, não falem mal uns dos outros. Tiago 5:16, confessem os seus pecados uns aos outros. E também diz, façam oração uns pelos outros. 1 Pedro 3:8 diz, sejam educados e humildes. Terminei rapidinho. Sejam educados e humildes uns com os outros. Gente, é muito versículo para a gente estar fazendo uns com os outros. Amar, servir, animar, orar, confessar pecado, cuidar, considerar o outro, tantas coisas. E isso só diz uma coisa: se você quiser ter uma vida em Cristo, de focar em Jesus e dizer eu quero viver para Jesus, é impossível fazer isso sozinho. Não tem como. O Evangelho é sobre comunhão. O Evangelho é sobre você andar
um com o outro. Até porque tem outro versículo que fala que se nós não amamos o nosso próximo, a quem vemos, como poderemos amar a Deus a quem não vemos? Não é verdade? Então, precisamos sim nos doar e abrir mais, né, a nossa vida, nosso tempo para relacionamentos. E eu sei que nem sempre é fácil, e também não estou falando que a gente não tem que ter o nosso tempo. A gente precisa sim cuidar de nós, ter o nosso tempo, mas naquilo que você puder, se doe. Eu lembro que quando eu morava na Índia, eu morava com 40 crianças, de faixa etária totalmente diferente. E era assim, intenso. E às vezes no dia que elas não iam para a escola era mais intenso. E aí eu tinha que fazer compra e tudo, e às vezes eu chegava em casa assim, tipo, meninas, eu vou pro quarto agora, ninguém me segue. Eu quero ficar sozinha no quarto. E eu gosto muito de massagem, então aí já vinha uma e falava assim, Didi, eu só vou para fazer massagem na tua cabeça. Eu, tá, você vem. Aí vinha outra, Didi, eu vou fazer massagem na tua mão. Ah, então vem. Didi, eu vou fazer massagem. Acabava que a gente já estava todo mundo no quarto de novo, junto e em comunhão. E por que eu estou falando isso? Porque é tão bom ver o quanto Deus opera nesse tempo de comunhão, o quanto Deus trabalha em cada um de nós. Por mais que, às vezes, a gente está esgotado, às vezes a gente está assim, tipo, não sei o que eu faço, eu quero... Deixa que a tua vida seja pão para alimentar o próximo. Hoje eu vejo, assim, essas crianças na Índia já não são mais crianças. Eles cresceram, teve uma que foi mãe agora 2 meses atrás. Algumas já casaram, muitas já casaram, algumas estão estudando enfermagem, tem um que está estudando para medicina, para uma glória de Deus, e você faz parte disso. Quero te dizer, nossa igreja, nós temos ajudado esses jovens agora a crescerem e a serem, né, pessoas relevantes, e essa sempre foi a minha oração, que cada uma dessas crianças cresça e seja relevante nessa terra. E Deus tem operado. E eu quero, né, se de repente você ficou ali meio que mexendo no teu celular, já no joguinho, enquanto eu lia tudo isso, eu quero te convidar agora a abrir comigo mais um texto para a gente acompanhar junto. Como é começo de ano, eu sei que a maioria aqui está fazendo a leitura da Bíblia. Eu também tenho esse hábito de cada começo de ano começar um plano novo de leitura. E talvez você está atrasado no livro de Levíticos. Sei que o pastor Jorge também está falando sobre Levíticos. E eu quero também te convidar a ler uma passagem do livro de Levíticos. Levíticos e, Deuteronômio, Juízes, são livros para mim que são bem difíceis de ler assim. Mas quando a gente realmente começa a prestar atenção ali nos meios, a gente vê o quanto que o Senhor está ensinando o povo, né? E então, eu quero que você abra comigo em Levíticos no capítulo 7, os versículos do 11 até o 15. Levíticos 7, 11 ao 15. São estas as leis para as ofertas de paz, que são apresentadas a Deus o Senhor. Se o sacrifício é de gratidão a Deus, então além do animal que é sacrificado, a pessoa oferecerá também pães feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento, ou pães achatados, feitos sem fermento, passando-se um pouco de azeite por cima, ou pães grandes feitos de farinha bem misturada com azeite. Além disso, com essa oferta de paz, feita para agradecer a Deus, a pessoa oferecerá pão feito com fermento. Desses pães, ela apresentará um pão de cada tipo como oferta especial a Deus, o Senhor. E eles pertencerão ao sacerdote que borrifar o altar com o sangue do animal. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em sacrifício, e não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Quando eu estava lendo esse texto, pensando sobre as ofertas de paz, que geralmente eram ofertas de gratidão a Deus, fiquei pensando, poxa, devia ser um tempo assim, que existia muita coisa para eles também se agradecerem a Deus, assim como eu fico pensando no nosso dia a dia hoje, né?
E quando fala de comida, eu estou igual o pastor Jorge. E aí eu fico pensando, Deus falou para eles fazer todo tipo de pão. E eu amo pão. Já fiquei imaginando aquele pão ali, ó, tem pão com fermento, pão sem fermento, pão com muito azeite. Imagina aquele cheiro daquele pão com aquele azeite de oliva purinho, assim, ó, saindo do forno a lenha. E aí aquele pão grande, pão pequeno, de todos os tipos. E aí ele fala, ó, faça isso e depois você vai oferecer junto com o animal. Imagina se você é uma família, assim, sei lá, umas 4 pessoas, e daí você oferta uma vaca. Vi que esses dias aqui o pessoal estava dedicado, né, Betinha, cortar a vaca ali. Eu acho que deu quase 200 quilos, não foi? Quase 200 quilos de carne naquela vaca. Agora você imagina, você vai oferecer aquilo, para você dar a parte que pertence para o sacerdote, a parte que, que vai ser dedicada a Deus. Mas é muita carne. E aí Deus fala assim, tem que consumir tudo no mesmo dia. Não pode deixar para outro dia. O que Deus está falando aqui? Bora fazer uma festa. É o único jeito de acabar com isso no mesmo dia. A gente vai ter que fazer uma festa e comer todo mundo. Porque desde sempre Deus está chamando o povo para andar em comunhão. Desde sempre Deus está dizendo, essa é a resposta. Sozinho não dá para viver. Essa é a solução. Então às vezes assim, ó, tá ruim, tá passando uns perrengues, chama a gente para estar contigo. Mas aqui também fala da oferta, era uma oferta de gratidão, uma oferta de paz. Tá indo tudo bem? No preço do café de hoje, você tem café na tua casa? Chama alguém para tomar um café com você. Fala, vizinha, vem celebrar, porque tem coisa aqui. Vamos celebrar, vamos agradecer a Deus. Eu acordei hoje, eu tenho fôlego de vida. Meu pedido de oração foi atendido, Deus respondeu. Não guarda para você. Chama o povo para celebrar, para ter comunhão, para andar junto. Voltando lá no início, de toda essa história, de quando Deus chamou Abraão, de quando Deus falou sobre comunhão, sobre a gente andar junto. Não existe outra possibilidade da gente viver sem ter essa comunhão. Então, se você é bom em alguma coisa, que seja o teu abraço, que seja a tua palavra. Talvez você não é muito do toque, e está tudo bem, não precisa sair abraçando todo mundo. Mas chegar e ter uma palavra e dizer assim, olha, eu estou contigo. E isso não é uma função dos pastores, dos líderes, mas viver essa comunhão, essa unidade, é um chamado para cada um de nós. Deus nos chamou para sermos uma grande nação, fazermos o nome dele conhecido em todos os lugares. Esse é o nosso chamado, levar o evangelho para todas as nações, para todos os lugares, e o único jeito é através do relacionamento. Então, assim, na Tailândia agora, a gente começou esse processo de implantação de igreja, mas lá o nosso público hoje, a maioria são jovens, assim, 98% são jovens. E eles são todos budistas. Nunca pegaram uma Bíblia na vida. E o que eles sabem sobre cristianismo é o que eles veem em filme. Que eles veem assim, às vezes tem um filme que mostra lá uma cena numa igreja, então eles sabem disso. E quando a gente começou a fazer esse trabalho com eles, e até hoje, a nossa estratégia é muito simples. A gente não tem assim um monte de coisas, de cronograma, de regras e tudo. É criar relacionamento. A gente começou fazendo caminhadas de oração na faculdade, na cidade, nas ruas da cidade. E orava, e às vezes até perguntava assim para alguma pessoa ou outra, você quer que a gente ore? Mas eles tipo assim... Claro, não sei o que você está falando. E aí, quando a gente entendeu, não, a única maneira é a gente se aproximar como
família mesmo, de dizer assim, não, você é bem-vindo do jeito que você é, vem para casa. E a gente começou a fazer jogos e janta e coisa em casa e trazendo esse pessoal. E nós temos uma frequência hoje de uns 40 jovens que vêm toda semana. Desses, nesse 1 ano, 5 entregaram a vida para Jesus. Mas todos os outros ainda estão naquele processo de conhecer, de querer estar junto. E a gente não diz assim, já cansei, já falei para você toda semana e é isso, você arrepende ou morre. Não. Mas a gente está ali plantando, semeando. E é isso que nós precisamos fazer. Às vezes vai dizer assim para mim, Denise, mas é tão difícil viver em comunhão, porque tem gente que é meio sarna. Mas às vezes a gente também é. E a gente precisa aprender. Então, assim, né, igual o pastor Jorge, ele é 99% perfeito. É ou não é? E aí o que a gente faz com esse 1% que não é perfeito? Como que a gente vai fazer para conviver? Se doando, sendo família. A única forma é sendo família. Porque quando você é família, não tem como você falar assim, não vou mais para casa com essa pessoa. É a tua família, é ou não é? Quando a gente é família, quando a gente entende essa conexão que a gente tem que ter, que não precisa de outra coisa a não ser eu entender essa visão, que é para mim. A herança de Deus é para mim. De fazer uma grande nação, de andar em unidade, andar em comunhão. É algo que Deus tem para mim. Ele me chamou para isso. Ele chamou você para isso. Então, entenda essa visão, pega essa visão e fala, tiver difícil, eu vou continuar. Assim como é lá na Tailândia. Às vezes a gente está ali, há um tempão. Né? Ontem eu contei para os jovens um testemunho, eu não vou contar o testemunho todo, mas assim, 1 ano que a gente estava, né, discipulando, falando com o menino, até o dia que ele chegou assim para a gente e falou assim, nossa, eu tive um sonho hoje. Chegou com uma cara que tinha acabado de acordar em casa. Falou assim, eu sonhei que eu saía de dentro das águas, o céu se abriu, um homem veio falar comigo e no meu sonho eu era cristão. Aí a gente falou assim, tá na cara, né, que esse sonho é teu batismo. E aí a gente falou que a palavra do Senhor diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa, você precisa entregar a sua vida. Não, eu ainda não estou pronto. E isso foi mais uma semana, mas depois de 1 ano, para que esse processo acontecesse. E houvesse esse encontro, essa cura, essa transformação. E hoje ele é apaixonado por Jesus, não tem vergonha de falar sobre isso, está sempre compartilhando, está sempre contando, mas foi um processo. Então, às vezes, assim, andar em comunhão com algumas pessoas dentro da sua casa, no seu local de trabalho, talvez você já está assim, eu já quero desistir. E o meu encorajamento para você hoje é, não desista. Continua semeando, continua plantando e Deus vai te abençoar. Amém? Então, eu quero finalizar já e orar com você. Se você tem buscado no Senhor esse tempo, assim, para que esse ano seja realmente um ano de romper nos seus relacionamentos. Que o Espírito Santo venha realmente te voltar a trazer, derramar de novo sobre você o prazer de andar em comunhão. Se talvez você está dizendo, só ir para a igreja para mim já é assim, a minha maior prova de comunhão. Quero te dizer, vai além. Vai além na sua comunhão, vai além naquilo que você tem buscado do Senhor. Amém? Então vamos estar orando. Se quiser ficar em pé, se quiser ficar do jeito que você quiser, e que realmente o seu coração esteja disposto a entender essa herança de Deus e se alegrar com isso, se alegrar com o privilégio que é a comunhão, saber que realmente é uma herança de Deus para nós e não tem que ser pesado.
ser leve, em nome de Jesus.